E eu gostaria de falar hoje a respeito de uma coroa que é citada lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 25. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá, para que nós possamos ler um trechinho da palavra do Senhor Deus. Primeira ou segunda, hein? É a primeira, né? Do atleta lá, isso? Isso. Vamos ler um trechinho aqui da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, olha. Vamos ver o versículo 24, tá bom? A partir do 24. Diz assim o apóstolo, olha. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Amém? O apóstolo está nos falando justamente de algo que está ligado à nossa fé, à nossa esperança quanto aos dias vindouros. Porque ele compara a nossa vida, a nossa fé, as nossas lutas, a um atleta que está também numa disputa, numa espécie de corrida. E o interessante é que ele faz algumas colocações aqui a respeito dos atletas, que eles lutam, e eles correm, e eles se empenham para alcançar o seu objetivo. Ou seja, qual é o objetivo dessa disputa aqui? Vamos supor, dessa corrida aqui. Bom, você vai ganhar um prêmio assim, assim, assim. Ótimo. Então eles vão se preparar, vão ter lá o seu treinamento, vão se especializar naquilo, para que eles possam, então, alcançar o objetivo que é o prêmio. E é lógico que muitos disputam. Você vê aí, é interessante no fim do ano, não é? Tem aí a disputa aí chamada maratona, não é isso? Aqui é São Silvestre. Onde que é maratona? Do fim do ano é São Silvestre, tá bom. Então vejam que vocês veem lá, por exemplo, assim, aquele monte de pessoas, muitas pessoas, e uns vão sem esperança nenhuma. Outros já vão com uma esperança, ou com uma certeza, de que eles não vão ganhar. E tem gente que vai lá por ir. Tem gente que vai apenas participar. O outro vai, pelo menos para a hora que sai todo mundo correndo, para ele passar pela câmera da TV e dar um tchauzinho. Mãe, eu estou aqui. Mãe, um beijo. Mas mãe é uma figura tão poderosa na vida do indivíduo, que ele está lá do outro lado do mundo, ele manda um beijo para a mãe. Mas não tem pai, tio, irmão, não tem ninguém, tem mãe só. Não é? Quando uma criança assusta, quando alguém assusta, a primeira palavra que ele diz, mãe! Mãe. Louvado seja Deus, Deus abençoe vocês, mães. Aleluia. E interessante, amados, que alguns estão ali justamente com o objetivo de levar o prêmio. Mas o apóstolo diz aqui, infelizmente, um só leva o prêmio. Embora muitos se esforçassem, muitos se dedicassem, porém, um só vai levar o prêmio. E, amados, e nem sempre é o melhor. Nem sempre é o melhor que leva o prêmio. Às vezes o melhor lá no dia da corrida passa mal, aconteceu alguma coisa, ou ele pisou lá num buraco, que tristeza, né, mas também, né? Mas essas coisas, elas acontecem, amados. A vida está aí sujeita. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Não.
Diga assim, vou ser abençoado por Deus, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Amém? Os pensamentos que tenho de vós, 29:8 de Jeremias, são pensamentos de paz, de bênção, para dar o fim que vocês querem. Amém? Então nós pensamos sempre dessa forma no Senhor. Mas por outro lado, realmente a gente não sabe, né, o que será no dia de amanhã. Mas a nossa esperança em Cristo, né, projeta algo de bom para as nossas vidas. Mas, amados, e às vezes acontece, e quem ganha o prêmio nem sempre é o melhor ali, mas é aquele que conseguiu chegar em primeiro lugar. Basta você ver que teve uma corrida aí, acho que num jogos esportivos aí, que o rapaz lá pegou o brasileiro lá que estava em primeiro lugar, empurrou ele lá, sei lá o que ele fez, não é? Nas Olimpíadas, um maluco lá, não é? Foi lá, entrou lá, né, para se aparecer e, sei lá, para fazer qualquer coisa, e prejudicou o rapaz. Mas, na verdade, não é? Quem foi o campeão daquele dia lá? Ninguém sabe. Mas quem foi o cara que aconteceu isso com ele? O mundo inteiro sabe, amados. O mundo inteiro sabe, não é, o que aconteceu com aquele rapaz. E todo mundo sabe que ele é o campeão, mas a regra diz que é aquele que chegar. E ele, infelizmente, não conseguiu chegar, porque o cara lá atrapalhou ele, não é? Mas essas coisas, então, nem sempre o melhor leva o prêmio um só, que naquele dia, naquele momento, ele conseguiu ser o melhor. Ele conseguiu ser o melhor. O apóstolo Paulo diz assim, ó, de igual modo, nós também corremos, lutamos, só que eles estão lutando por algo que é corruptível. Ou seja, corruptível no sentido assim, ó, de desvalorizar, de não ter uma continuidade, ser algo extremamente terreno, uma glória terrena. Algo que, com o tempo, não é, acaba se perdendo, acaba se decompondo, acaba algo que você conquista aqui e só serve para aqui. E o apóstolo falou, mas nós, porém, buscamos, não é, a coroa, ou seja, a glória, não é, o prêmio incorruptível, algo que está acima de qualquer valor humano. E o interessante é que ele fala assim, ó, nós, porém, buscamos. Eles, um só leva o prêmio. Mas, quanto às coisas de Deus, quanto à sua fé, os seus objetivos, meu irmão, não é de nós aquele que chegar primeiro. Que, aliás, na nossa corrida, tem muita gente que eu quero ficar por último, não é? Alguém daqui quer chegar primeiro que eu lá no céu? Quer? Ninguém, porque interessante. Ué, vocês querem correr, mas ninguém quer chegar primeiro. Mas nós temos assim, ó, é porque essa corrida, amados, tem um objetivo. Nós temos certeza que todo aquele que cruzar esta linha de chegada, em primeiro ou em último, leva o prêmio. Alcança, recebe. Amém? Esses que correm, amados, diz aí na São Silvestre aí, às vezes já acabou tudo, desmontaram até a linha de chegada, né? Daqui a pouco estão coitados lá. Não tem mais ninguém, só tem ele, está chegando. Esqueceram dele. Lá ganhou, vai atrás do vitorioso lá e o resto é sobra, vamos embora. Acabou, o resto perdeu, tchau, vai embora. O céu não é assim. Amém? Deus, amados, só vai encerrar todas as coisas quando o último entrar. Porque todos nós, aleluia, que cruzarmos esta linha de chegada, vamos receber. Amém? O interessante é que o apóstolo Paulo, ele diz algo assim, olha que interessante, ó. Um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, ou seja, a disposição. Agora, ele diz assim no versículo 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Abster-se. É não participar, é se retirar. Eu estou me abstendo disso. Ou seja, o apóstolo Paulo falou, eles estão pagando preço. O atleta está pagando o preço. Ele se abstém muitas vezes do seu tempo. Ele se abstém muitas vezes, não é? de festas.
ele se abstém muitas vezes de algum outro tipo de prazer. Por quê? Porque ele está dedicado, ele está focado naquilo. E ele não tem certeza se ele vai chegar em primeiro. Mas, amados, nós temos a convicção que nós vamos alcançar isso pelo sangue de Jesus. Mas nem sempre nós somos tão prudentes como deveríamos ser. O apóstolo Paulo diz que eles valorizam aquilo, e aquilo é corruptível, aquilo é passageiro. E muitas vezes nós não damos o valor necessário para esse prêmio que nós estamos correndo atrás, para cruzarmos esta linha de chegada. E não queremos pagar o preço de nada. Ou o contrário, muitas vezes criamos motivo, justamente para não ser ou não estar. E é disso que eu quero que você, dessa forma que eu quero que você reflita hoje, amados. A salvação é algo precioso, dado por Deus, e Deus valoriza isso, porque custou a vida do filho dele. E se Deus dá valor a isso, amados, eu e você temos que dar muito mais valor. Porque, afinal de contas, esse acontecimento, a morte e a ressurreição de Cristo, foi justamente por minha causa e por tua causa. Amém? E Deus valoriza essas coisas. E nós precisamos valorizar também. E nos esforçarmos. Como esses atletas se esforçam para ganhar esse prêmio que é o objetivo deles. Falou de Olimpíadas, né? A medalha de ouro, não é? É o objetivo deles. Eles querem, lutam, pagam o preço para isso, porque eles querem alcançar aquilo. E quando alcançam, valorizam tanto. Sabe, amados, a salvação já foi dada por Cristo a nós. Nós só precisamos guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. E isso é uma luta constante. É uma luta constante. O diabo muda todo dia as regras do jogo. Porém, amados, a Bíblia diz que Deus não muda. As regras do lado de Deus não mudam. Por isso que eu preciso jogar com as regras de Deus. Por isso que nós precisamos caminhar com a palavra de Deus. Eu, Senhor Deus, não mudo. Por isso vós não sois consumidos. E eu e você precisamos caminhar por essas regras. Por quê? Porque elas não mudam. Elas são sustentadas por aquele que as criou. E ele é poderoso em obras. Mas, amados, Satanás, o apóstolo disse que ele ruge como um leão ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Então a minha vida, ela não se resume somente à igreja. Ela tem que ter um contexto espiritual muito forte. Porque, amados, hoje quais são os trabalhos que tem aqui? Terça-feira é oração, não é? Poucos vêm. Quarta-feira tem o culto, nem todos vêm. Quinta-feira tem. Sexta-feira trabalho com o jovem. Esse se resume com 2 reuniões bíblicas para instalar e o culto da família às 18 horas. Então é assim, ó, dentro desse quadro, aonde você está sempre presente aí, essa é a sua porção. É com essa porção que você está lutando. Dentro desse reino, dentro desse plano. E assim como aquele rapaz lá, teve um que saiu lá do meio para empurrar ele, para atrapalhar ele, você tem um que toda hora está te colocando obstáculo na tua vida. Obstáculo para você não prosperar lá no teu trabalho. Obstáculo para as coisas não dar certo no teu estudo. Obstáculo para lá na tua casa também a situação não ficar legal. Obstáculo para que você se entristeça com isso ou com aquilo. Obstáculo espiritual. Obstáculo para você vir.
E você tem que muitas vezes dar uma de atleta, desvia aqui, pula ali, abaixa aqui, passa por cima lá, e para que você possa alcançar de alguma forma. Então a nossa vida, ela não se resume aqui. Não é? Aqui nós absorvemos a palavra de Deus, nos fortalecemos para podermos enfrentar essa corrida. Então é aqui que nós estamos fazendo uma abstenção também do nosso tempo lá fora. Daquilo que eu e você poderíamos estar fazendo. Eu sei que alguns não estão aqui, porque realmente não conseguiram atravessar aí os rios, né? Está chovendo muito lá para os outros lados aí de São Paulo. Aqui à tarde eu não sei como é que foi, mas parece que estava feia a coisa para cá. Então nós temos muitos obstáculos. E a gente vai tentando vencê-los, tentando vencê-los. Agora, se não é só essas coisas externas, há também o eu inimigo meu. As nossas deformações, as nossas fraquezas, a nossa fragilidade. Ou será que nós somos invencíveis? Não somos. Não somos, todos nós. Chega uma hora que... E isso daí também são obstáculos. E são maravilhosas fontes para que Satanás possa ter acesso à nossa vida. Então ele vai usar, ele vai tentar de todas as coisas, vai analisar o nosso perfil e vai ver justamente o que é que te irrita, o que é que te entristece, o que é que você não gosta, quais são os seus objetivos que você tem para conquistar. E tudo isso ele vai trabalhar em cima. E por isso que eu preciso da palavra de Deus. Porque é ela que vai me orientar. Porque senão, amados, você vai ser orientado como uma cana no vento. Para onde bate o vento, você se inclina. Bate para lá, você se inclina para cá. Bate para lá. É uma pessoa oscilante. Um dia está bem, outro dia está mal. Outro dia está mal, outro dia está mal também. Aí no outro dia continua mal. Depois melhora um pouco. Aí, batimento cardíaco, dá aquela regularizada. Está bem na fita de novo. Daqui a pouco começa. As alterações, tudo de novo. Então, oscila muito. Por causa das lutas, dos problemas, das coisas que vão acontecendo. Então, eu preciso olhar para essas coisas e entender que isso me atrapalha, mas ajuda o meu inimigo. Ajuda aquele que não quer que eu caminhe, não quer que eu alcance essa linha de chegada. E muitas vezes, amados, Satanás me instiga a fazer aquilo qual eu não estou preparado, a qual eu não tenho chamada, a qual não é a minha. Mas ele coloca na ideia do indivíduo que ele tem que ser assim e é dessa forma. E isso, amados, é na igreja, é no trabalho, é lá em casa, é em todos os lugares. E a pessoa não cai em si, não tem a consciência de entender que não serve para aquilo. Que a coisa é outra. Tem gente que estuda uma matéria, paga uma faculdade, gasta uma grana lascada, termina o curso, tal, e aí, está feliz? Ah, não, eu fiz isso aqui, tal, mas não era isso que eu queria mesmo fazer não sei o quê. Pois é, você infelizmente vai ser infeliz na sua profissão, porque você se formou numa coisa que você não gosta, não queria, mas fez. Não é? Então, muitas vezes é assim. E aí, depois que se forma, aí ele quer trabalhar naquela área a qual ele não se formou. Essas distorções, muitas vezes nós sofremos muito. Aquilo que sabe fazer, não quer fazer aquilo que não é qualificado para fazer. É o funcionário que às vezes está na empresa, lá na empresa, olha, você vai fazer isso, isso, isso. Ah, não, isso aqui não. Eu quero fazer aquilo. Só que aquilo você não sabe, aquilo você não está capacitado para fazer. Não adianta te pôr lá. Você vai só estragar
o setor lá da empresa. Não funciona dessa forma. O dia que você estiver qualificado, capacitado, tal, formado, aí sim, pode ir lá, não tem problema. Só que às vezes nós não vemos isso e nós não entendemos que isso é uma roubada do diabo na nossa vida. Para quê? Para que nós não alcancemos. Então sabe o que eu vou ser? Eu vou ser um corredor que eu estou sempre patinando. Porque eu diminuo a minha velocidade. Porque eu paro por causa dos problemas. Porque eu paro por causa disso. Porque eu paro por causa daquilo. Irmãos, ir para o céu sem luta não existe. Não existe esse céu é de mentira. Essa eternidade sem luta na presença de Deus, isso é mentira. Isso é conversa fiada. No mundo tereis aflições, está escrito na palavra de Deus. Vai ter luta, vai ter problema, vai ter dificuldade. Só que eu vou dizer para você, com manha não resolve. Com deformação de alma não resolve. Com tristeza, depressão, essas coisas, não resolve. Se resolve, levantar e andar, porque não é aqui o teu descanso. Você resolve se fortalecendo no Senhor. Caminhando. A cada dia, a cada momento. Sabe, amados? Lá no livro de Mateus, o capítulo de número 25, lá, é interessante que Jesus Cristo faz um comparativo do reino dos céus com um ritual de um casamento. Lá da época, né? Não hoje, né? O casamento de hoje é diferente. Mas lá um ritual, lá da época lá. Estou falando da época, nem sei se hoje lá no Oriente ainda é desse jeito. Mas aqui eu sei que não tem nada a ver com isso. É outra coisa. Mas ele faz uma comparação, e o interessante é que ele usa alguns detalhes quando ele fala 10 virgens. Ele está falando de pureza e ele está falando de um número completo, fechado. Não existe nenhum número que você possa imaginar que não se repita de 1 a 10. Existe? Não existe. 1 a 10 é o número completo. Está ali todos os números. Dali para frente, só está repetindo os números. Oi? É, só a combinação do que é aquilo. Então 10 é um número completo, é um número pleno, fechado. Por quê? Porque a obra de Deus, ela é consumada dentro de um plano fechado. E o que eu posso fazer dentro do plano da obra de Deus, não é? É só combinações, mas é dentro daquilo que está estabelecido. Da salvação de Jesus Cristo, dos valores de Deus, do reino de Deus. Eu só posso criar dali combinações. Fora disso, não há o que fazer. É engano. Essa é a porta. Quem entrar fora disso é ladrão e salteador, ou entra pela janela, ou pelo telhado, ou pelo muro. Então, amados, quando Jesus Cristo começa a citar essas coisas, nós começamos a entender que, embora aparentemente iguais nas suas vestes, no seu biotipo, no ritual lá que elas cantavam, não estava cada uma cantando uma música. Estavam lá, foi passado para elas lá, a liturgia daquilo lá, daquele evento lá. Ó, aqui, ó, as músicas são essas aqui. Então, tá lá. Foi dado a oportunidade igual para todas. Então, quando Jesus Cristo está dizendo aquilo lá, falando a respeito daquilo, ele está falando da igreja. Agora, amados, caminharam todas juntas, guiadas, não é? Pelo mesmo orientador, levadas pelo responsável até o dia do encontro, até o lugar, o local, não é? Do encontro com o noivo. Toda essa cobertura, não é? Aquelas mulheres tinham indicação, tinha direção, tinha proteção, tinha os seus valores, foram tratadas iguais. Fala para mim, amados, qual foi o dia que Jesus Cristo destratou Judas na frente de todo mundo? Falou para ele, você é malaco, meu traíra, sai de perto de mim. Nunca.
Nem na Santa Ceia. Senhor, quem há de trair? É aquele que coloca a mão comigo no prato. Está entre vocês. Está aqui. Por quê, hein? Porque Deus tem determinado um dia em que com justiça e com juízo haverá de julgar este mundo através de um varão. E disso Deus deu certeza a todos, ressuscitando ele dos mortos. Amém? Está lá no livro de Atos, capítulo 17, 31, 2, 3, por ali. Esses valores nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Porque, amados, se não sabe o que está acontecendo, nós estamos correndo em vão. Na hora, nessa parábola lá, na hora de cruzar lá a linha de chegada, todas estavam próximas, mas nem todas cruzaram. Abriu-se uma porta, e quem entrou, entrou. E quem não entrou, a porta fechou. Não, mas a gente vai se preparar. Não, tudo bem, houve uma falha, houve um despreparo, não é? Mas a gente vai se preparar. Tá bom, pode ir. Agora é a segunda etapa. Porque na primeira encerrou. Só que aquelas que chegaram, todas elas receberam o prêmio. Todas elas, não é, entraram para as bodas. E as demais? As demais para o segundo tempo. As demais agora não tem mais de graça, agora tem que pagar. Vá aos que vendem e compra. Dá-nos do vosso azeite, o nosso está acabando. Agora não. Até agora era de graça. Daqui para frente, você vai ter que comprar. Até agora a salvação era de graça. Depois da vinda de Jesus, aí a salvação você tem que comprar. Ah, é? Ah, então beleza, tudo bem. Tudo bem. Então tudo bem. Se está bem para você, está tudo bem. Está disposto a entregar a sua vida? Hoje, Jesus deu a vida dele. Na segunda etapa, é a vida pessoal de cada um. Hoje o sangue foi o sangue derramado de Cristo. Na segunda etapa, é o sangue pessoal. Hoje, eu confesso Cristo como Senhor e Salvador e sou salvo. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? E nós estamos correndo, amados. Mas nem todos estão olhando dessa forma para o objetivo. Estão com uma visão horizontalizada e não verticalizada. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Mas quando eu não tenho essa visão verticalizada, eu olho só na forma horizontal, eu vou ver tudo, todos os problemas, lutas, dificuldades, empecilhos, essas coisas, e eu vou me tornar isso aí, ó. Porque esse é o meu meio, eu estou envolvido com isso. Mas quando a minha visão, ela se verticaliza, eu sei que a minha bênção vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra, nem dolo, e não há variação alguma, ou seja, Ele é. Aleluia. Não muda. Ele permanece para sempre. E às vezes eu estou como o atleta que está correndo, mas não tem esperança de ganhar o prêmio. Essa nossa corrida, amados, é a única corrida que ela dá esperança a todos que correm, a todos que lutam. Mas agora é assim, ó, qual é o valor que se dá a isso? Qual é o valor que aquelas mulheres, elas deram para o evento a qual elas foram selecionadas? Qual foi o valor que elas deram? Aquelas 5 reprovadas. Como é que elas lidaram com aquilo? Como é que elas levaram a vida delas, o tempo delas, com o seu objetivo? Jesus Cristo falou, o reino de Deus é semelhante a isso.
O reino de Deus é semelhante a isso. Como é que eu e você levamos as nossas responsabilidades quanto à lei do Espírito e vida em Cristo Jesus? Qual é o valor que eu e você damos para a morte e a ressurreição de Cristo? Amados, eu sinto muito te dizer isso, mas qualquer coisa aqui na terra que esteja acima de Jesus, você já perdeu. Com Jesus você já perdeu. Pode ser teu filho, pode ser teu marido, tua mulher, tua mãe, teu pai, quem for, amados. Jesus Cristo falou, e aquele que deixar, vai receber. Aquele que deixar, aquele que perder por causa de mim, ganha. Mas aquele que ganhar, perde. Então é assim, ó, o que é maior na tua vida para você? Tem pais que não vêm na igreja, sabe por quê? Ah, porque fizeram não sei o que com meu filho. E a salvação? E a instrução que se dá para o seu filho? O filho está acima da igreja. O filho está acima dos valores. O filho está acima de tudo. O filho está acima da soberania, está acima da autoridade de um pastor, de seja quem for, de um líder de departamento. O filho está acima de tudo aquilo. Deu bronca no meu filho, deu dura no meu filho. Eu não vou mais nessa igreja. E não acaba não indo em nenhuma. Isso que é o pior. Quando não veio nessa igreja, mas vai na outra, cuida pelo menos da salvação. Mas o duro, amado, que essa arrogância no coração endurece as coisas de Deus para nós. Cria uma resistência. E às vezes, amados, nós, sabe, não valorizamos aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, aquilo que Deus nos dá, as oportunidades que temos. Mas nós estamos caminhando, estamos indo. Mas, amados, o apóstolo Paulo falou que muitos estão caminhando aí por uma coroa corruptível. Mas nós temos que caminhar e lutar pela incorruptível. Essa que eu preciso. Essa daí. Essa da vida. E eu preciso dessa glória sobre a minha vida. Eu preciso alcançar isso. Mas enquanto isso não ocorrer, meu irmão, vai ser luta. Você vai enfrentar problema. Nós não estamos aqui para te oferecer um mar de rosas, não. Afinal de contas, não é? Todas as rosas têm os seus espinhos, não é? Nós estamos aqui para falar para você que nós precisamos realinhar o nosso coração para com Deus e entender a quem nós servimos e colocá-lo acima de todos os valores na nossa vida para que nós possamos conquistar. Para que nós possamos conquistar. Por quê? Porque eu preciso confiar em Deus, você precisa confiar em Deus. Deus cuida de todas as coisas. Deus cuida. Jesus Cristo falou para nós, amados, lá nas solicitudes lá da vida. Olha para os campos. Olha para os campos. Olha para a biodiversidade da vida. Dá uma olhada nesses valores. Para num lugar aí que tem peixinho, amados, dá uma olhada naqueles aquários que são feitos lá com água salgada, com aquelas algas, com aquelas coisas lá. Vê quantas espécies tem ali. Vê que coisa linda, uma coisa tão simples, pequenininha, que você pode pegar na mão e esmagar ali. Mas está ali, tem vida. Mas sabe uma coisa que eu fico vendo, eu fico admirado, falo, não é possível, isso não existe. Aquele peixinho lá que chama cavalo marinho. Ah, mas o que é aquilo? Aquilo é uma bengala esquecida. Uma coisinha desse tamanho que e flutua aquilo, anda, vai para tudo quanto é. Não é possível, meu. Isso não existe. Irmão, o dia que você vê lá um cavalo marinho, fica prestando atenção nele e fala, cara, o que é isso? Um sinal de interrogação. Andando para lá e para cá, se alimentando e sobe, desce. E você não vê nenhum movimento nele, mas você vê ele se deslocava, não é possível. O cara não bate uma asa, não tem perna, não tem mão, não faz nada. E anda, ele se desloca, tem o quê? Tem um propulsor dentro dele, não é possível. Não é? Pega lá um aquário, vai ver essas coisas. Vai para os campos, ver as flores. Jesus Cristo falou assim, nem Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como um deles.
Deus cuida. Diga assim, Deus cuida. A gente só precisa confiar, amados. E continuar a lutar pelo incorruptível. A gente luta muito por aquilo que perece. A gente luta muito por aquilo que se acaba. A gente luta muito por aquilo que amanhã a gente tem que enterrar. Mas por aquilo que é eterno, muitas vezes a gente não paga um preço. Não se abstém de nada, não se esforça para nada. E o apóstolo Paulo usa então o exemplo de um atleta comum e de uma pessoa espiritual e compara ele a esse atleta. Sabe, amados? E Jesus Cristo disse que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para nós. Então nós precisamos entender os valores da palavra de Deus, o que verdadeiramente Jesus Cristo representa para nós. Salvação acima de tudo, salvação na nossa vida em primeiro lugar. Eu sirvo ao Senhor Deus pela salvação que Cristo Jesus me ofereceu. São por esses valores. E tem muitas coisas que eu não faço e não pratico por amor a Deus. Não significa que eu não goste, mas significa que por amor a Deus, por respeito a Deus, e sabendo que isso vai desagradar a Deus, então eu não pratico. Eu me abstenho, eu me afasto. Tem muitas coisas que eu não digo, não porque eu não preciso extravasar, mas porque é ofensivo, porque eu vou romper os princípios da palavra de Deus, porque a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito da graça, com o qual estáis selados para o dia da redenção. E eu sei que isso vai entristecê-lo, e eu vou ser o prejudicado nessa história. Ah, mas eu falei, eu tinha que falar, eu falei. E agora eu estou livre? Não. Agora eu estou escravo. Agora eu estou escravizado e subjugado por uma violação de lei. Agora eu estou na corrente do capeta. Agora os meus passos são mais lentos. Agora os meus movimentos são mais tardios. Até que eu reconheça e busque o perdão de Deus, para que eu possa caminhar novamente livre. Então, amados, são valores. Por que eu vou na igreja? Porque eu tenho uma responsabilidade para com Deus acima de qualquer valor aqui nessa terra. Porque eu vou apresentar o meu corpo num sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o meu culto racional. Eu vou cultuar ao Senhor meu Deus. É os valores, amados. E é isso que me faz caminhar. É isso que nos empurra para esta linha de chegada. E pode ter certeza que um dia a gente vai chegar. Um dia a gente chega. Ou chegamos para o arrebatamento, ou vamos chegar para a ressurreição. Mas que vai chegar, vai. Não temos como escapar dessa. Deus determinou assim, e vai ser assim. Pode inventar pulmão de plástico, coração de outros materiais aí, pode plastificar internamente o indivíduo inteirinho, mecanizar ele, botar pilha no coração, pode fazer o que quiser. Mas a alma, o dia que Deus puxar, já era. Com toda a tecnologia já era, meu irmão. Não tem jeito. Isso é dele. Você pode copiar. Eu quero ver você pôr a alma dentro desse indivíduo. Sabia disso? Pode copiar, não tem problema. Deus deu inteligência e sabedoria. Mas eu quero ver soprar o Espírito ali e fazer dessa cópia uma alma vivente. Os valores, amados, nós temos que defendê-los. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu começo justamente a separar as coisas. Aquilo que na minha vida é o primeiro e aquilo que na minha vida são demais coisas. O reino de Deus e a sua justiça devem caminhar conosco.
as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe o que significa isso? Quando você busca o reino de Deus, quando você luta pelas coisas de Deus, quando você se dedica às coisas de Deus, mesmo que essas coisas aos teus olhos sejam desprezíveis. Porque tem gente que acha que é humilhação fazer algum tipo de coisa aí. Não é? Mas eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que acha que é ser uma humilhação, ser aquele vasinho, aquele que vai debaixo do vaso, né? Você põe aquele vaso bonito, não põe com flor lá? Você não põe um embaixo lá, um bem pequenininho? Como que ele chama? Hã? Um pratinho, é. Não, ele tem outro nome. É isso, né? Aquele último lá. Qual é o objetivo daquele pequenininho lá? Ah, não. O que vai lá embaixo. Ah, irmãos. Tira ele de lá e bota a água no de cima para você ver só. Você não vai vazar toda a água lá embaixo e vai esparramar e vai fazer uma sujeira. Mas o pequenininho segura. Tem gente que acha que é humilhação fazer as coisas pequenas dentro da igreja. Ele quer fazer as grandes. Só que não tem o brilho para as grandes. Deus não lhe deu. Deus não lhe deu essa porção. Então qual é a tua porção? O que é cabível? Faça. Faça por amor a Deus. Faça por amor à obra de Deus. Faça porque você faz parte do reino. Amém? Faça porque você faz parte desse reino. E esse reino é um reino de milagre. E ninguém recebe pelo que faz. Recebe pela misericórdia. Recebe pelo poder. Aleluia, que este reino conduz. Recebe por causa da autoridade daquele que implantou o reino. Vos é chegado o reino de Deus. É por isso que as coisas acontecem. E não pelo que eu faço. Pelo que eu pratico. Ah, nunca vou receber bênção. Por quê? Porque só troco lâmpada na igreja. Se você se mede assim, é um fracassado na vida e não tem conhecimento da palavra de Deus. Porque Deus não nos mede por isso. Amém? Mas se a sua porção é trocar uma lâmpada, troque. Sua porção é trocar uma lâmpada, troca. Qual é a sua porção? Qual é o seu valor? Qual é o seu empreendimento? Quais são os seus objetivos no seu dia a dia, em toda a sua vida? Essas são as demais coisas. E a Bíblia diz que isso daí você não vai conquistar, isso aí vai ser acrescentado. Sabe o que significa? Significa que você conquistaria tanto, mas quando você objetiva o reino de Deus, sua justiça, essas coisas você vai receber, porque era a porção sua capacidade, e Deus sabe medir isso muito bem, só que Deus vai acrescentar. E as demais coisas serão acrescentadas, serão valorizadas por Deus. Virão de uma maior forma na tua vida. Confia em Deus. Confia no Senhor. Se fortaleça na palavra de Deus. Estamos numa disputa, meu irmão. E o inimigo está botando o cavalete na nossa frente. E nós vamos ter que pular isso daí. Nós vamos ter que passar essas barragens aí, esses empecilhos. E isso daí. Às vezes dá para vencer com o Pai abençoe em nome de Jesus. Às vezes precisa de um pouquinho mais. Às vezes dá para consagrar a pipoca da semana. Mas às vezes precisa consagrar um pouquinho mais. Às vezes dá para resolver, não é? Lendo uma paginazinha. Mas às vezes precisa ler um pouquinho mais. E quem vai medir isso é você. Amém? E vai vencendo. A Bíblia diz assim, ó, de glória em glória, até atingir a estatura do varão perfeito. Amém? E todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar algo corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como simplesmente batendo no ar.
mas realmente praticando e com entendimento. Porque quando eu disser, saia Satanás, em nome de Jesus, eu não estou apenas dando um soco no ar. Eu estou determinando no mundo espiritual que algo aconteça envolvendo o nome daquele que é todo-poderoso. Então eu não estou dando soco no ar. Eu não estou chutando o vento. Eu estou agindo. Eu estou no meu estado consciente. Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso. Com ele está o poder. Amém? Para guardar o meu depósito até aquele grande dia. E nós corremos para isso. Corra, não desista. A vida nem sempre é justa conosco. As coisas nem sempre acontecem do jeito que nós sonhamos ou idealizamos. Mas, amados, quero um conselho? Continue caminhando, continue glorificando a Deus. Amém? Continue. Por quê? Porque nós precisamos passar essa linha. Este ano, nós temos uma porta aberta. Cadê ela? Está aqui. Não somos os melhores, não. Não somos os bons. Deus disse para nós na palavra dele que nós não somos os bons. Vocês não são os bambambam da história aí, não. Eu sei que vocês têm pouca força. Mas eu sei que vocês guardam a minha palavra. Amém? Nós não somos os todos poderosos aqui, não. Mas nós confiamos na palavra de Deus. Quando nós lemos, nós valorizamos. Quem lê, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. E nós procuramos praticar, procuramos valorizar. Amém? E sabemos que estamos aí numa corrida e que não é fácil vencê-la. Mas no nome daquele que venceu e vive, nós vamos vencer. Porque na sua palavra nos ensina, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, igreja de Cristo? Vamos ficar de pé então? Não.